Primeira leitura na versão King James, você pode acompanhar na sua Bíblia, depois oraremos. Diz o seguinte aqui dos versos 6 a 8, Atos capítulo 1. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurará neste tempo o reino a Israel? Verso 7. E ele disse-lhes: Não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso 8. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Até aqui. Vamos orar? Oremos. Santo Deus, estamos perante sua palavra, Deus, e ela, que já foi lida, será explanada, explicada, mas certamente a aplicação aqui é dependente do teu Santo Espírito. Que o Senhor nos ajude em todas as etapas deste culto, como orado no início, pedido ao Senhor, e agora, Deus, ainda cresce essa necessidade, porque somos tardios a entender, e de nada nos serve a palavra sem a aplicação do Santo Espírito. Que o Senhor venha salvar os perdidos, que o Senhor venha nos santificar, nos trazer arrependimento, nos confirmar na fé, pois a sua palavra tem esse poder, quando atuada em nossos corações pelo Espírito Santo. Obrigado, Pai de amor, por este momento, nos conduza, nos conceda graça, e conceda graça a mim também, este miserável pecador que aqui está pregando, que necessita, Senhor Deus, do Senhor em todo o sermão, em toda a vida, em todo o momento. Muito obrigado, Pai. Abençoe tanto a mim quanto os meus irmãos com a palavra do Senhor mais uma vez. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, livro de Atos, então, como dito na introdução passada, é uma continuação do Evangelho de Lucas. E agora nós estamos aqui explanando, e estudando nas exposições essa continuação, esse segundo livro de Lucas. É como se fosse um segundo volume. E é o relato do que Cristo começou a fazer e a ensinar como igreja. Pois agora a igreja recebe a sua importância nesta época. Nós veremos aqui o despejar do Santo Espírito. Nós veremos os apóstolos atuando e levando este evangelho. Então, mesmo Jesus tendo ascendido aos céus, ele continuou agindo e ensinando por intermédio da igreja. Atos ensina que a vida de Jesus continua aqui na terra, principalmente através da igreja. Então, essa unidade, ela vai nos trazer aqui, pelo menos duas partes, no capítulo 1. A primeira é a revisão da atividade de Jesus, que foi pregada semana passada, no período em que ele permaneceu 40 dias, se apresentando aos discípulos, ensinando os discípulos. E agora Jesus emite um encargo a esses homens, de permanecerem ali em Jerusalém e aguardarem o Espírito prometido, da qual eles receberiam este poder, seriam capacitados, revestidos para a obra de pregar o Evangelho. Então, amados, vimos a citação no último verso sobre João Batista. Se nós recordarmos aqui, no verso 5, é dito: porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, propriamente dito, após a sua ascensão, mais 10 dias, seria ali o Pentecoste. E esses homens receberiam, então, o prometido Espírito Santo. Então, amados, em segundo lugar, vemos aqui nesta unidade do capítulo 1, a supressão da curiosidade escatológica dos discípulos, veremos hoje, com um chamado para uma missão. Jesus corrigindo aqui a visão desses homens quanto a reinado, restabelecimento. Jesus é levado então para o lado do Pai após esse comissionamento, e daqui em diante o Espírito Santo capacitará esta nova missão. Ler o livro de Atos é ver a expansão da igreja.
é ver o cristianismo no primeiro século, chamado como era apostólica, por exemplo, na história da igreja. Como que essa diáspora, por exemplo, a dispersão dos judeus, como que ela sucedeu e qual foi o benefício disso? E o benefício disso é justamente a expansão do evangelho do reino. Esses versos estabelecem, então, prioridades para nós. Os discípulos são informados sobre uma missão e, ao mesmo tempo, reflete o chamado fundamental da igreja. E, ao explicar a missão, Jesus esclarece o calendário dos discípulos, que ainda precisam de instruções sobre o plano de Deus. E, provavelmente, isso não está muito claro ainda na mente desses homens. Essa missão é definida no versículo 8, principalmente, que é o último de hoje que pregaremos. E eles devem receber o poder do Espírito de Deus. E como resultado, eles podem então ser testemunhas de Jesus Cristo em Jerusalém, Judéia, Samaria e finalmente até os confins da terra. A preocupação deles deve então estar em levar ao mundo a notícia, as boas novas da salvação para homens, pecadores necessitados desse reconciliamento com Deus através de Cristo. Então hoje veremos isto. Veremos para que nós fomos chamados como igreja. Veremos aonde deve estar a nossa preocupação. O que realmente é ser revestido com o Espírito Santo. Qual que é este agir? Como que o Espírito age em nós e nos dá um foco em quê? Novas revelações? Pulos? Gritos? Qual que é o foco do Espírito Santo? E que calendário é este apresentado para os discípulos? Então vamos entrar no texto. E a partir do verso 6, continuaremos aqui a exposição. E eu vou utilizar João Ferreira de Almeida agora, tá, meus irmãos? E você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Verso 6 diz o seguinte: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Então, os discípulos têm uma pergunta muito específica aqui. E essa pergunta ela foi fomentada, despertada, justamente por causa do verso 5, onde existe essa promessa de que eles seriam batizados pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. 10, para ser mais exato. E eles pensam, assimilam, é neste tempo que então o Senhor restaurará o reino a Israel? Engraçado que a primeira palavra aqui que já aparece, aqueles pois que se haviam reunido, ou seja, os próprios discípulos, perguntavam-lhe. E essa palavra perguntavam-lhe, ela está num tempo imperfeito. O verbo é um verbo que está no tempo imperfeito. O que isso significa para nós? Que apresenta uma ação contínua e repetitiva. Ou seja, essa era uma pergunta constantemente feita pelos discípulos. Aí nós devemos pensar qual que é, para responder com exatidão este questionamento, nós temos que entender como que os discípulos pensavam no que tange a essa restauração do reino a Israel. Qual que é a ideia deles sobre o reinado de Cristo? Então, antes da ascensão de Jesus, quando os apóstolos perceberam que seus aparecimentos estavam logo chegando ao fim, eles perguntam acerca do futuro. Eles têm uma certa curiosidade acerca do futuro. E o grego aqui indica esta repetição, como falado aos irmãos, ou seja, os discípulos eram muito preocupados com essa questão futurística. E isso era algo meio que unânime. Fizeram a pergunta que mais pesava na mente deles. Então essa era uma preocupação séria para eles. Então, amados, o anúncio de Jesus no verso 5, então levanta essa dúvida. Os apóstolos pensam que chegou o tempo da restauração de Israel, mas a vinda do Espírito não significa a conclusão de tudo. Em Atos, capítulo 2 e capítulo 3, tornam uma sequência ainda mais clara,
de que este reino continua. Esta obra de Cristo, quanto ao Evangelho, quanto ao seu próprio reinado, está em andamento. E veja, amados, nada indica que o assunto principal da discussão anterior de Jesus, os apóstolos tenham mudado neste versículo, né? E, no entanto, a promessa de Atos 1, verso 8, que veremos, a natureza da provisão do Espírito torna claro que eles representam a comunidade como um todo. Ou seja, veremos principalmente no verso 8, que a preocupação de Cristo não é apenas com o reino específico a Israel. É algo mais abrangente do que isso. É algo que se expande, principalmente quando ele cita aí Judeia e Samaria, principalmente. E dizendo, né, qual que era a pergunta dele? Senhor, é nesse tempo que restauras o reino de Israel? Aqui chama minha atenção, irmãos, porque muitos teólogos, e aí a teologia bíblica vai se diferenciar, né, linhas de interpretações, de que Deus vai ter uma tratativa diferente com Israel, escatologicamente falando. Alguns pensam que Deus vai restaurar aquilo, pensando na nação física de Israel, principalmente à luz de Romanos capítulo 11. Mas quando pensamos à luz deste reino de Deus, o que realmente ele está se referindo? Ele tem planos com uma nação específica, ou ele tem planos com um povo abrangente específico, chamado igreja? Certamente, judeus que creram em Cristo serão acrescentados, inseridos nesta igreja. Então nós vamos por esta linha. Pensar que este reino de Cristo não é algo limitado. Que a tratativa de Cristo é com a igreja comprada pelo seu sangue. Mas os apóstolos fazem uma pergunta específica, nacionalista, centralizada. Muitos textos judaicos alimentavam essa esperança nos judeus, principalmente do Antigo Testamento, que esperavam que no final Israel seria restaurado em um lugar de grande bênção. A questão é natural para os judeus que abraçaram a esperança messiânica. O que se debatia no judaísmo é se a centralidade de Israel seria positiva ou negativa para os gentios. Ou seja, irmãos, viria com salvação ou julgamento para as nações. Para um judeu, eles pensavam que a vinda de Cristo, para eles, seria centralizada em Israel e aquele povo julgaria todas as outras nações. Por isso que era inconcebível na mente de um judeu eles pensarem em salvação para os de fora. Então nós vemos isso principalmente em João, quando Jesus fala com a mulher samaritana. Vocês lembram a reação dos discípulos? Porque eles tinham essa ideia nacionalista. Eles tinham essa noção de um território apenas e de um povo específico apenas para a salvação. E nós sabemos que gentios estão inseridos. Raabe era uma gentílica e foi salvo. Então os planos para este reino se expandem, vão adiante, meus irmãos. Então veja, os discípulos nem mesmo estão pensando em termos de missão aqui. A pergunta deles reflete a uma preocupação nacionalista, uma vindicação a Israel. E aí tem alguns textos que me chamam a atenção. Por exemplo, quando eu penso nessa questão de Israel, e principalmente Paulo, que escreve muito sobre isso, Gálatas 6, verso 15 e 16, olha como ele se refere sobre este Israel. Veja. De nada vale ser circuncidado ou não. Lembrando que essa igreja, as igrejas da região da Galácia, estão sofrendo com os judaizantes. Ou seja, uma mescla de evangelho com essa ideia de judaísmo nacionalista. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Olha só, a promessa
justamente desta nova era do Espírito Santo, da nova criação do Espírito que habitaria em nós, prometido no Antigo Testamento. E ele fala no 16: paz e misericórdia estejam sobre todos os que amam conforme essa regra. Qual? Do novo nascimento, não da circuncisão. E também sobre o Israel de Deus. Então ele fala sobre um novo nascimento, ele fala sobre um povo que caminha conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. O que significa isso? Ele fala direcionado a essas igrejas da Galácia, mas ele pensa em algo maior também. A todos aqueles que fazem parte deste Israel de Deus, conforme diz Paulo. Paulo, então, descreve com este Israel de Deus, por quem ele ora, por essas bênçãos, irmãos. E não deve ser entendido como distinção deles, mas como uma ampliação de seu caráter, e como apontando o Israel por meio de ênfase. O Israel, ou israelitas de fato, o Israel que é espiritual, distinto do Israel físico. O Israel de Deus, ao qual ele tem um direito de reivindicação, que são escolhidos por ele. O próprio Cristo escolhe quem faz parte deste Israel de Deus. E veja, amados, o Israel de Deus são os seus eleitos. O Israel de Deus são os redimidos por ele. O Israel de Deus é de toda a tribo, língua, povo e nação. Paulo, inclusive, em Romanos capítulo 11, fala que nós, como oliveira brava, fomos enxertados. E muitos que eram natural desta árvore foram cortados, retirados. O Israel de Deus, então, abrange tanto judeus quanto gentios. Eis nós aqui. Então, amados, quando eu penso em Israel de Deus, eu tenho que pensar em algo mais amplo. E os discípulos talvez não estão tendo aqui esta visão. Eis a pergunta: será neste tempo que restaurarás a Israel? A visão deles era nacionalista ou espiritual? Eis a questão. E quando eu ainda penso em Gálatas, Paulo em Gálatas trata muito bem isso. Gálatas 3:7, põe para mim, por favor. Porque existe um pacto com Abraão, correto, irmãos? E o pacto que Deus faz com Abraão, que vem se reverberando, sendo reanunciado, tanto com seu filho Isaque, quanto com seu neto Jacó, contém uma promessa tanto de um Israel físico, como de uma semente espiritual. Digamos que o pacto abraâmico, ele contempla essas duas áreas. Uma nacionalista, que é realmente um povo que se multiplicaria e teria essa prole, mas principalmente uma espiritual. E é o que Paulo fala aqui. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é os que são filhos de Abraão. E todos os judeus circuncidados e nascidos foram filhos de Abraão pela fé? Esaú, por exemplo? Não. Então nós temos uma distinção no pacto abraâmico, que para o judeu foi muito difícil de discernir isso, porque eles assimilavam tudo de maneira literal, juntando todas as coisas, espiritualidade com materialidade, e não faziam essa distinção. Por isso que era inconcebível falar que um samaritano seria salvo. Inconcebível. Para um judeu isso não entrava na cabeça. Como interpretamos então essa pergunta? Certamente, então, olhando para a questão espiritual, irmãos. Os discípulos ainda estão pensando em termos de um reino político. Uma nação de Israel, do qual Jesus seria o rei terreno. Eles ainda, incrivelmente, ainda estão pensando nisto. E apesar da ênfase de Jesus num reino espiritual, na época de sua ascensão, os discípulos expressam seu ardente desejo de serem libertos da opressão estrangeira, romana.
e lhe imploram para restaurar o reino de Israel. Para eles, Jesus é o seu soberano Senhor. Sim, mas um soberano Senhor que habitaria e reinaria sobre Israel e restauraria todas as coisas, nacionalmente falando. Mateus 20, 21, vejamos aqui a preocupação da mãe de dois deles, de Tiago e tanto João. E certamente essa era uma preocupação entre eles. Quem que é o maior? Na última ceia teve essa discussão. Lá em João capítulo 13 você percebe isso. E Jesus fala, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Seja servo. O que você quer? Perguntou ele. Jesus, ela respondeu, declara que no teu reino, olha só, no teu reino, estes meus dois filhos se assentarão um à tua direita e outro à tua esquerda. Qual era a visão desta mãe com esses filhos? Que reino? Espiritual? Então, amados, isso permeava a cabeça dos discípulos. E eis a pergunta, Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo, algo totalmente espiritual, algo totalmente para levar a cabo os planos de Deus, o pacto redentivo aplicado nos eleitos, e esses homens pensando em algo limitado. E talvez venha para nós a aplicação de que como nós lidamos com o Evangelho de Cristo. Como nós lidamos com essa questão de sermos habitados pelo Espírito Santo? Como que é a sua visão de Evangelho? Como que é isso, irmãos, na prática? O Evangelho a qual você bebe, a qual você tem contato, a qual você foi salvo, o quanto que isso para você se expande para fora da sua bolha e do seu mundo. Porque nós criticamos, de certa forma, os discípulos com esse pensamento limitado, mas nós agimos talvez como os discípulos quando pensamos em Evangelho. Em uma vida talvez sectária e exclusivista apenas aqui na igreja. Muitos cristãos se sentem à vontade apenas com a sua vida de estar na igreja, se sentir salvo, de frequentar os cultos. E eu penso, essa é a visão de reino que a Bíblia nos oferece? E segundo a visão de reino, você age de forma àquilo que é informado nas Escrituras? Pergunta. Qual foi a última vez que você pregou o Evangelho a um perdido? Pergunta. Qual foi a última vez que você trouxe alguém para a igreja para ouvir a mensagem da salvação? Pergunta. As pessoas ao seu redor afirmam que você é cristão? Que evangelho é este? Exclusivista? Que evangelho é esse? Sectário? Isso é evangelho? Isso é reino? Uma coisa é certa, e os próximos versos baterá muito mais forte nessa questão. Estejam certos. O evangelho que Cristo aqui está comissionando aos seus apóstolos, e indiretamente a todos nós, é um evangelho sem fronteiras, irmãos. É um evangelho para os confins da terra, meus irmãos. É um evangelho que deve ter a abrangência, que deve alcançar os eleitos de Deus que estão por todo este mundo. Deus não tem eleitos somente em Israel. Deus tem eleitos na Etiópia, Deus tem eleitos na África, Deus tem eleitos no Brasil, na Argentina, Venezuela, Rússia. E nós pensamos fora da caixinha? Nós temos este entendimento, irmãos, de evangelho. Verso 7. Atenção para a resposta de Cristo. Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas
que o Pai reservou a sua própria autoridade. Então os discípulos têm uma preocupação futurística, correto? Nacionalista, talvez exclusivista, e Cristo fornece uma resposta forte, muito semelhante com aquela que vimos em João, quando Pedro perguntou: e ele? O que Cristo responde? Eu chamei tu. E se eu quiser que ele fique aqui até que eu volte, o que você tem a ver com isso? Agora ele responde de forma semelhante. A vós não compete saber os tempos e as épocas. As duas palavras utilizadas aqui no grego é cronos e kairos. Cronos passa a ideia de horas, minutos, dias. Uma cronologia realmente. Kairos, ela traz a ideia de acontecimentos nesta linha do tempo. Os fatos realmente consumados. Cristo fala que não compete a eles, e certamente não compete a nós. Nem muito menos saber este tempo, data, dia, mês, ano, nem muito menos quando vai acontecer. E o porquê que ele diz isso? No complemento? Porque o Pai reservou a sua própria autoridade. Isso aqui tem muitos ensinos. Jesus não responde à pergunta do verso 6 sobre a restauração do reino de Israel. Em vez disso, ele diz a eles que não é da conta deles saber a hora que o Pai estabeleceu para este evento. A resposta não nega que isso aconteça, apenas afirma que o momento não será revelado e que eles têm outro chamado a seguir enquanto a isso. Essa separação entre vinda de Cristo e a futura restauração cria um espaço para que a igreja passou a chamar de a segunda vinda de Cristo. Ou seja, desde a sua ascensão até essa vinda da restauração de todas as coisas, existe sim um Cronos. Existe sim um Kairos. A Bíblia nos fornece isso. Estes acontecimentos aoristos, que é certo, porém não sabemos quando. E a questão é, o que devemos fazer nesse intervalo de tempo? Certamente Deus tem planos com Israel físico, com o povo judeu, porque tem eleitos lá. E quando ele voltar, ele irá restaurar de certa forma, sim, este povo como todos os outros que são seus. Mas quando? Essa é a questão que permeia a mente dos discípulos. Eles indagam se Jesus iria restaurar neste tempo com a vinda do Espírito Santo. Se interpretarmos o texto como o significando o Israel espiritual, Jesus então está insinuando que os discípulos, com a sua referência a Israel, estão muito restritivos. O evangelho da salvação é para todas as nações, verso 8 afirma isso. Conclui-se, pois, que à luz da resposta de Jesus, é possível, ou mesmo plausível, dar uma interpretação espiritual à pergunta dos discípulos, dos apóstolos, dado o verso 8 como referência. Então, temos tanto uma correção do pensamento dos discípulos, quanto uma exortação. Essa resposta de Cristo serve tanto para corrigir este pensamento, quanto para exortá-los a pensar um pouco mais além. E ele diz claramente, não compete a vocês conhecer. Essa palavra compete, ela pode ser, pertence, né? Algumas versões, não pertence a vocês. É um verbo também. E é um verbo no indicativo presente. Ou seja, é uma ação que é certa, está indicando, e se não compete aos próprios apóstolos, será que compete a nós? E aqui, amados, algumas seitas são desmistificadas. Nós temos o Adventismo Sétimo Dia, que já escreveram qual é a data da vinda de Cristo,
que já tentaram acertar isso e conseguiram. Aí não, era outra coisa. Ele tenta lá, escreve de novo, aí vai, né? Talvez uma hora acerte, né? Uma hora acerte. Mas a exortação aqui é clara. As palavras de Cristo aqui são claras. De que nossa preocupação não tem que estar nisto. É um fato, sim, que ansiamos a segunda vinda de Cristo. É algo que desejamos, estamos gemendo devido ao pecado, à corrupção. A própria natureza geme com grande expectativa a vinda de Cristo. Mas enquanto isso, eu permaneço fazendo o quê? Gemendo apenas? Tentando acertar o dia? O que eu devo fazer? Qual é o meu comissionamento? O que os apóstolos precisam entender e fazer? Não compete a vocês conhecer. Ficou claro para nós isso? Não compete a vocês. Palavras do próprio Cristo. Jesus brandamente repreende os discípulos por sua limitada compreensão da extensão do reino. Mas seu objetivo também é reprová-los. E assim ensiná-los. O Pai tem pleno controle do calendário dos acontecimentos mundiais. E nós cremos neste Deus de decretos, que através da sua divina providência leva a cabo todos os acontecimentos. E nada detém o braço e a mão do Senhor. Daniel capítulo 4 diz exatamente isso. Quem pode deter ao Senhor? Quem pode frustrar os planos de Deus? Quem o aconselhou? Vimos isso em Jó hoje. Quem primeiro lhe deu para que ele retribuísse? Ninguém. Justamente porque ele é um Deus soberano. Então são acontecimentos certos que nós aguardamos conforme a vontade de Deus. Então, amados, o Pai tem pleno controle desse calendário. Jesus ensina que os discípulos devem evitar investigações sobre tempos desconhecidos e épocas futuras. Em contraste com os profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque os profetas do Antigo Testamento, eles olhavam para o horizonte, prediziam o futuro. Os apóstolos do Novo Testamento, que são testemunhas da vida de Jesus Cristo, e falam do tempo presente, não futuro. Ou seja, existe uma grande diferença na teologia bíblica quando olhamos para os profetas, que olhavam no túnel do tempo e aguardavam a vinda desse Messias. Nós já vivemos num período onde o próprio Cristo já veio sobre essa terra. Já morreu naquela cruz. Então não é algo mais prometido, é algo consumado. E a partir desta obra consumada, o que reserva a nós agora? O que compete a nós agora? Ficar tentando acertar a segunda vinda dele? Não, ele diz claramente, não compete a vocês. Em suma, os discípulos agora precisam testificar, não do passado, mas a saber sobre o que realmente eles têm agora. Sobre a vida de Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a ascensão de Cristo. O Evangelho. E muitos de nós estamos perdidos, ansiando o futuro, pensando e quando e vamos e deixa de fazer o que está imposto para agora. O próprio Cristo diz, não andeis ansiosos. Certamente ele está falando em Mateus capítulo 6 sobre as coisas desta vida. Mas agora ele está falando, inclusive, em termos espirituais. E a minha preocupação com você, meu amado, e com a minha vida também, é que nós deixemos de fazer o que temos que fazer agora, que é pregar o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Pregar a obra de Cristo, falar sobre o que já aconteceu. Falar justamente do que é necessidade para nós e para esses perdidos. E que talvez nós fiquemos parados, estagnados, pensando em coisas que irão acontecer de fato. Mas essa preocupação nos impede de avançar.
E olha que incoerência, eu fico tentando prever o futuro e no presente eu não avanço para o futuro. Eu fico parado, estagnado. Na minha teologia, nos meus pensamentos. Eu não estou querendo dizer que escatologia não é importante, irmãos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Escatologia é muito importante. As últimas coisas são muito importantes. É relatadas no livro de João. Mas isso não deve nos fazer parar. Nós queremos sim entender as Escrituras, o que é revelado, mas ao mesmo tempo, principalmente, pregando o Evangelho, ansiando por almas, sabendo que este reino é um reino espiritual. E o texto complementa. Cristo fala então categoricamente: a vós não compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Os apóstolos revelam então curiosidade acerca do futuro, correto? Mas o futuro não pertence a eles, pertence a Deus. Não a eles. Todos têm um desejo inato, estejam certos disso, todos nós, de poder levantar a cortina que separa o futuro do presente. Todos nós temos esse senso de curiosidade. Tanto que o livro de Apocalipse é um dos livros mais polêmicos, talvez. Porque desperta a curiosidade do povo. Todo mundo fica curioso, como é que vai ser? Né? Vai ser assim, assado? Todos nós temos um desejo inato. E se assim não fosse, os cultos ali de profetadas não estavam cheios, né? Eis que eu te digo, irmão, né? Vai acontecer isso, isso e isso na sua vida. E você vê lá aquele mar de pessoas. E não acontece um monte de coisa que aquele camarada fala. Mas Satanás, talvez pela permissão de Deus, é claro, leva a cabo certos acontecimentos, como o próprio Flávio aí já disse, né? Da seita de onde ele veio. E mesmo não acontecendo muitas coisas, volta tudo lá para aquele lugar e fica cheio de novo. O camarada pode errar 20 profetada, mas se ele acertar uma, pronto, né? Assim fica fácil, né? Igual um culto que eu fui uma vez, quem aqui tem problema de coluna? Quem tem dor de cabeça? Qual é a chance de um lugar com, né, 200, 300 pessoas, ter ali 20, né, 10 pessoas com dor de cabeça? Aí, descobriu minha dor de cabeça, né? Minha dor na coluna. Ou seja, irmãos, as pessoas já têm esse desejo inato de curiosidade sobre o futuro. E como não temos essa capacidade, precisamos de ajuda. Jesus não diz que ele é ignorante acerca do futuro, não é isso que ele está dizendo. Ele quer dizer que os discípulos não têm o direito de saber aquilo que lhes está reservado. E que precisam focar na comissão em que estão recebendo e serão revestidos de poder para isso. Tudo depende da palavra já revelada. Porque até mesmo o que eles irão anunciar, eles não serão como os profetas do Antigo Testamento, que falam sobre coisas futuras. Vocês perceberam a diferença? Um apóstolo falará sobre o quê? Pregará o quê? Aquilo que já estava consumado. E nós pregamos o quê? Novas revelações? Novas coisas? Ou o que já está revelado e consumado por Cristo? Nós não somos pessoas que vivem ansiosas por um futuro e querendo descobrir, não. Nós aguardamos na dependência de Cristo esses acontecimentos que são certos, revelados, e enquanto não acontece, eu continuo pregando o que já aconteceu. O que já existe, o que já está instituído. E é muita coisa. Muita coisa. E eu sou comissionado a isso. É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua. Eu sempre uso um texto, quando me fazem perguntas que não são reveladas. Muitos perguntam, pastor, lá no céu, a gente vai comer? Pastor, lá no céu, a gente vai comer e beber e trabalhar? Isso é revelado? Teremos um corpo, isso é certo. Podemos presumir algumas coisas, mas, com 100% de certeza,
Não sei. Nós podemos ser sustentados no próprio Cristo, sem necessidade de alimento nenhum. Isso pode acontecer também. Mas geralmente eu dou uma resposta a essas perguntas. Deuteronômio 29, 29. O que está escrito lá? Põe aqui para mim, Zé, por favor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Cristo praticamente está dizendo isso para os apóstolos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós. Cristo já era revelado? A morte dele já havia sido consumada? A ressurreição já era certa para os discípulos? Quantas vezes ele apareceu aos discípulos? E a ascensão passaria a ser certa para os discípulos? Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Mas as que estão encobertas, pertencem a Deus. Então, quando você me perguntar uma coisa e te responder Deuteronômio 29, 29, é porque talvez não esteja revelado isso e pertence a Deus. Ou responde assim, né? Muitos respondem, quando a gente chegar lá, a gente pergunta para Jesus, né? Ou quando chegar lá, você vai saber como é que é. É assim. Cristo está dizendo exatamente isso. O Pai reservou a sua própria autoridade. Então, amados, os tempos, as épocas, as quais o Pai fixou por sua própria autoridade. Como Deus determinou o calendário de acontecimentos, nada acontece por acaso. E existem algumas doutrinas de alguns teólogos que são ocasionalistas, né? Ou seja, eles acham que as coisas acontecem assim, não por decretos. Uma heresia brava. O texto já está nos dizendo que Deus tem os tempos pré-fixados para todos os acontecimentos. E ele tem autoridade sobre isso. Então tudo é tudo. Quando John Piper disse que o atentado de 11 de setembro era algo que estava nos planos de Deus, e por ele ser o autor desses decretos era algo justo e bom, a mídia caiu em cima de John Piper. Como que este Deus que é bom pode decretar um atentado desta forma? E as pessoas desconhecem providência divina, onde Deus decreta todas as coisas como causa primária, porém existem as causas secundárias, como os irmãos já estudaram na nossa confissão de fé. Mas todos os fatos futuros estão nas mãos do meu Deus. E eu sei que este Deus cuida de mim. Eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, o que ele fazer e como ele fazer, eu penso, compete a mim? Será que o Evangelho já não é uma grande comissão? Será que você não tem vizinhos o suficiente a qual você tem que desempenhar esforço da sua vida para pregar o Evangelho a eles? Será que você não tem vivido muito no futuro e deixado de viver no presente? E aí entramos, amados, no verso 8. Só complementando, Zacarias Ursinos, um teólogo do século XVI, teólogo alemão, ele diz o seguinte: de fato todas as coisas nos vêm não por acaso, mas de suas mãos paternais. Fecha aspas. Note no que diz Jesus, o Pai. Ele coloca então todo esse cuidado para com os discípulos com um cuidado paternal, justamente para não ter preocupação. E veja, ele subentende que os apóstolos também chamavam Deus de Pai. Eles são filhos de Deus e podem ter certeza de que Deus tem um controle absoluto e soberano sobre todas as coisas. E é muito mais fácil nós vivemos em um Deus que controla todos os acontecimentos e confiar neste Deus que é ato puro, que é justo, que é bom. É muito mais tranquilo na nossa fé, irmãos, depositarmos e descansarmos no Senhor, sabendo quem Ele é. Sabendo que inclusive um assalto, um estupro que acontece ali, Deus tem as suas causas. Deus tem os seus propósitos que nós não conseguimos sondar. Mas Ele tem. Pense na vida de José do Egito. Os irmãos vendendo ele, batendo nele, vendendo como escravo. Você olha, nossa! Que coisa horrenda! E o que Deus sacou daquele ato?
Deus sacou algo bom. José futuramente passou então a ser governante no Egito e inclusive salvou sua família e seus irmãos que venderam ele. Mas se eu olhar só para o fato ali de José sendo vendido, eu falo, como que esse Deus é bom? Correto? Não é assim que muitos agem? Mas não tem a visão do macro. Somente Deus consegue olhar para as nossas vidas com ela toda já cumprida, com todos os atos já acontecidos, pré-fixados, e saber que tudo que Ele decretou para a minha vida é justo e bom. Todas as vezes que Ele me impediu de pecar, todas as vezes que Ele me permitiu avançar, e tudo isso colaborando para o bem daqueles que amam o Senhor. É um cuidado, então, paternal. Jesus claramente direciona isso. Que o Pai, Ele não fala que Deus, Ele fala Pai, porque Ele está querendo trazer esse relacionamento, essa relação paternal, esse cuidado paternal, reservou a sua própria autoridade. Agora sim o verso 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus anuncia mais uma vez esta vinda do Espírito Santo. Ele diz, mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo. Promessa que vemos um distintivo paralelo entre Jesus e seus discípulos. Quando estão para iniciar seus respectivos ministérios, o apostolado em si, nós vemos, por exemplo, quando Jesus foi batizado e iniciou seu ministério também. Nós vemos em Mateus capítulo 3, verso 16, que ao iniciar o seu ministério, ele passou pelo batismo. E naquele batismo o Espírito Santo desceu sobre ele e o fortaleceu para que se pudesse ter forças, capacitação. Mas como assim? Ele era o próprio Deus, mas ali ele deixou este sinal para nós. Ele nos mostrou a dependência do Santo Espírito. Jesus andou no Espírito. Jesus andou como homem, mostrando como Deus ele orava. E orava no Espírito. Jesus como homem nos mostra como vivermos. E esses homens que estavam a receber este apostolado, ele estava dizendo, veja, vocês também terão que depender do Santo Espírito. O Espírito Santo que tanto procede do Pai quanto do Filho. Jesus informa seus discípulos em seu discurso de despedida, quando vier o Consolador, a quem eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele testificará de mim. Ele disse isso em João capítulo 15, verso 26. Portanto, o Espírito Santo não é um poder inanimado. Não é algo neutro que fica em nós e não tem existência, não tem eficácia, não tem um mover. Perceba, Cristo fala, recebereis poder. A palavra grega é dunamis. Ou seja, é algo, é uma força, é uma motivação, é algo que capacita, que move. Assim como uma corrente de água, é um poder. O Espírito Santo não é algo inanimado. O problema é que existem muitos crentes nominais que dizem ao serem crentes que o Espírito Santo habita neles, e isso é uma mentira. Mas os verdadeiros crentes que são selados com o Espírito Santo, eles recebem poder. Poder para quê? Para pular? Veremos para quê. Então, amados, o Espírito Santo é este poder. É a terceira pessoa da Trindade. É a promessa do Espírito que tem a sua origem no Pai. Envio sobre vós a promessa de meu Pai. A terceira pessoa. Você já parou para pensar nisso, irmão?
Ser cristão é uma grande honra, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade, sabemos. Por quê? Porque eu estou afirmando que a terceira pessoa da Trindade habita em mim. Eu estou querendo dizer que o próprio Deus habita em mim. Aí você deve olhar para a sua vida e você deve ter sinais disto. Porque é poder, e o próprio Cristo está dizendo isto. Existe essa força. Existe o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Existe esse poder que te leva a compreender as Escrituras, que aplica esses preceitos em seu coração e te leva a ter uma vida guiada pela palavra. Um poder que faz com que você que estava numa igreja herege, que não ensina a palavra de Deus, a você perceber aquilo e a falar: saia daí! Saia daí! Não é algo inanimado. Não é algo que não fornece, não exerce influência. É poder. E amados, o chamado de Cristo para uma preocupação presente, a missão dos discípulos, que não deve se focar no tempo do fim. Em vez disso, eles devem receber a capacitação que Deus dará no Espírito. Eles serão então testemunhas de Jesus, desde Jerusalém até os confins da terra. E assim nós começamos a perceber que tipo de poder é esse e no que ele é focalizado. O Espírito está ligado, então, a esta palavra dunamis, que se refere aqui a ser capacitado a falar com ousadia e a testemunhar. Ser testemunha da obra de Deus, por meio de Jesus Cristo. E nós vemos em Romanos, por exemplo, o capítulo 1, põe pra gente, por favor, versos 16 e 17, Paulo exemplifica para nós o que significa este poder. Olha o que ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. É o poder de Deus o Evangelho, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Olha só a expansão. Porque no Evangelho, olha só, ele justifica por que é o poder de Deus. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Opa! Então isso me explica que o poder que esses discípulos precisavam era um poder para pregar o Evangelho. Era um poder para serem testemunhas ousadas, corajosas desta mensagem de salvação. E não para sair rodopiando, dando um salto triplo mortal, falando do futuro, indo na frente do hospital e pedindo por cura, onde o próprio Deus queria que a doença estivesse instaurada. Eu já vi crente que fala que ia nos velórios e ficava orando lá no defunto para ver se ele ressuscitava. Eu falo: por que você faz isso? Porque o poder está em mim, o Espírito Santo está em mim. Acho que você não entendeu nada. Falta um pouco de exegese bíblica nessa questão. Que poder que é esse, para quê? Por que o Espírito Santo habita em nós? Paulo, então, em Romanos, ele responde que o Evangelho dá poder para viver de maneira que honre a Deus e permite experimentar uma plenitude de vida. O termo poder aparece 10 vezes em Atos, algumas vezes referindo sim a milagres. Mas os milagres eram para quê? No apostolado, para a confirmação da mensagem do Evangelho. O milagre nunca é feito para gerar fé. O milagre sempre é feito para confirmar as pessoas na fé. Nós lemos isso em João 2 hoje, após o casamento em Caná da Galileia.
O Espírito Santo, então, não é para que você saia aí falando um monte de charabachúrias. Não é para isso. O Espírito Santo é para que você anuncie com entendimento e testemunha de vida o poder da salvação, a justiça de Deus. Esse é o poder de Deus. Pensar que você era um ímpio, pensar que você estava num monte de lixo no monturo, como cantamos no Salmo 113, e que pelo poder deste Evangelho e do Espírito Santo que acompanha, transportou você de um reino de trevas para um reino de luz. Você quer milagre maior do que esse? Você que rejeitava, você que era cético, você que descartava Deus da sua vida, você que afrontava Deus, você que não tinha nenhum compromisso com Deus. Um belo dia você ouve do poder de Deus, que se chama Evangelho, e você passa a ter uma nova vida. Aí as pessoas olham para você: você não faz mais isso? Não. Por quê? Porque Cristo habita em mim. Nova criatura sou. O meu viver é para Cristo, porque eu vivo pela fé. É o maior milagre. Olha o que é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus anunciado na palavra. Ah, mas os apóstolos faziam milagres. Mas eles eram apóstolos. A igreja precisava ter essa confirmação. A igreja precisava ser fundamentada na doutrina dos apóstolos. Por isso que eles tinham esses sinais de confirmação. Hoje, com o cânon fechado das Escrituras, hoje, do jeito que estamos aqui, com tudo já presentemente revelado, consumado, precisamos de mais alguma coisa? Precisamos unicamente da dependência do Santo Espírito. E pregar aquilo que já nos existe, aquilo que já nos está revelado. Não o futuro, não o que vai acontecer, não, pregar o poder de Deus. Pregar o poder de Deus. E veja, recebereis poder ao descer do Espírito Santo, e, o que ele diz? Em conjunto a isso, em receber o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Essa palavra grega vem do grego martus. O que significa martus? Pode ser empregado até mesmo em campo judicial, né, como uma testemunha legal sobre algum ato, mas principalmente alguém que presenciou algo. Aqueles que, por seu exemplo, provaram a força e genuinidade de sua fé em Cristo. É um substantivo. Então veja, a ordem que Cristo emite, somente por intermédio do poder e da morada da pessoa do Santo Espírito, a terceira pessoa da Trindade, é que os discípulos serão capazes de testemunhar Jesus Cristo. Não só os discípulos recebem o dom do Espírito, mas como Lucas mostra em Atos, inúmeras pessoas são cheias do Espírito Santo e se tornam testemunhas de Cristo. O grande choque para Pedro foi o quê? A conversão de Cornélio e a sua família, correto? Quando ele vê que eles receberam o Espírito Santo, e Pedro prega a eles, ele fala: olha, a salvação não é só para os judeus. Ele teve que ter uma visão, correto? Para que realmente quebrasse esse estigma. Ou seja, essa visão nacionalista empregava a mente de Pedro. E quando ele vê o poder na pregação do Evangelho, ele volta para Jerusalém e fala: realmente, Cristo salva os gentios. Aí ele confirma, inclusive, o apostolado de Paulo, que era o apóstolo dos gentios. Ou seja, irmãos, aonde reside esse poder do Evangelho? Esse poder do Espírito Santo é justamente de salvar pecadores impenitentes, para sermos redimidos, justificados, perdoados em Jesus Cristo. Uma igreja que não prega o Evangelho é uma igreja onde não tem o Espírito Santo. Uma igreja que não prega a verdade não é uma igreja que tem o Espírito Santo.
Porque o poder do Espírito reside na mensagem da salvação, da graça, da justiça de Deus, encontrada no Filho Jesus. E essa deve ser a nossa preocupação. E o que testemunhamos? Com base neste poder que habita em nós, testemunhamos o próprio Cristo, sendo transformados em semelhança a Ele, pelo poder purificador da palavra, e a cada dia mais, sendo santificados, transformados, até o dia que sim, conforme a autoridade de Deus, nos encontraremos com Ele. Enquanto isso não acontece, irmãos, o que eu faço? Vivo na dependência do poder desse Espírito, na dependência do Evangelho e pregando esta mensagem, sendo testemunha do Espírito Santo. Perceba, irmãos, ser testemunhas está ligado ao comissionamento de pregar o Evangelho. Receber este poder do alto significa o quê? E aí você deve pensar, você tem pregado o Evangelho? Porque a contrapartida de tudo isso, o inverso de tudo isso, também é aplicável. Porque a pergunta que eu lanço para todos nós é, você é revestido com esse poder? Você nasceu de novo? Você nasceu do alto? Como eu sei disso? Sendo testemunha. É aquela grande história, né, que eu sempre falo com os irmãos. Um mendigo, quando encontra pão, o que ele fala para os outros mendigos? Tem pão lá. Ou ele guarda o pão e fala, não, ninguém, senão eu vou perder a minha boca aqui. É assim? Você foi revestido do alto com poder, você tem sido testemunha de Cristo, você tem andado em novidade de vida, você tem sido transformado por Ele. Isso é ser revestido de poder. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu sou, mais semelhante a Cristo eu sou e mais eu prego sobre essa justiça. Esse é o apostolado. Esse é o discipulado de Cristo. Sereis minhas testemunhas, martus. Em Atos, o termo testemunha tem um duplo significado aqui quando olhamos para o apostolado. Por quê? Primeiro, refere-se à pessoa que presenciou um ato ou acontecimento. Em segundo lugar, se refere à pessoa que apresenta um testemunho no qual defende ou promove a causa. No caso dos apóstolos, por que tem um caráter duplo? Porque eles andaram com Cristo, eles viram Cristo. E esse era um dos critérios. Por isso que Cristo ressurreto aparece a eles diversas vezes. Para que isso fosse também uma característica de apostolado. Agora nós, certamente não vimos Cristo. Vimos a sua palavra. Vimos quando o Evangelho foi anunciado a nós. E nós, amados, defendemos e promovemos o quê? Justamente isto que me salvou. Mas quando eu olho para o apostolado, eu vejo essa característica dupla no termo martus. Portanto, devemos ser testemunhas de Jesus. A grande marca de que você é salvo, meu irmão, é que se você realmente fala dessa justiça que você recebeu. Porque é algo tão precioso. É algo que brilha tanto, é como um tesouro realmente. Que arde no seu coração e faz com que você olhe para essas almas, você que recebeu misericórdia, e ofereça misericórdia. Anuncie a justiça. Noé era pregador do quê? Da justiça. Por quê? Porque diz o capítulo 6 que ele encontrou graça aos olhos de Deus. Ou seja, era um homem justificado. Um homem justificado anuncia o quê? A justiça. Anunciar a justiça é pregar o Evangelho. É ser revestido do poder do Espírito Santo. E qual é a nossa preocupação então para hoje? Você tem andado no Espírito? Somente conhece o Evangelho, prega o Evangelho, pensa no Evangelho e anuncia a outras pessoas? Você se preocupa com isso? Porque uma das consequências de ter o Espírito Santo é justamente se tornar uma testemunha de Cristo. E aí ele diz, já no finalzinho, tanto em Jerusalém, sim, para os judeus, começa aí, já estarão aí, Pedro prega em Pentecoste, 3.000 almas. E que mensagem que ele prega em Pentecoste?
evangelho. Ele chama aquele povo ao arrependimento? Chama. Ele anuncia e os homens respondem: e agora o que faremos? Não respondem isso? E ele fala o quê? Creiam no Filho de Deus. Ele anuncia. E ele faz aquilo por quê? Porque estava revestido do poder do alto. Falar que o símbolo de Pentecoste é justamente eles falarem em línguas, é você subtrair o significado e a importância realmente do Evangelho. E se houve um dom ali, analisando o texto, não foi de falar em línguas, foi de ouvir cada um o seu idioma nacional. Ou seja, Pedro pregava e eles entendiam. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. O importante não é falar chupa-bala house. O importante é você ouvir o Espírito Santo de Deus te chamando ao arrependimento para crer pela fé em Cristo Jesus. É isso que é importante. É isso que é importante. E as pessoas distorcem o texto, tiram a importância. Olhe para o apostolado, no que ele está sendo fundamentado. E não só em Samaria. E como dito, falar que o evangelho tinha que ser pregado em Samaria era uma afronta para esses homens. Mas em Samaria aconteceu conversões, irmãos. Temos a mulher samaritana em João capítulo 4. Temos tantos outros exemplos. Temos Raabe, que entrou na genealogia de Cristo como uma mulher crente. Quantas pessoas adentraram nessa família da fé como filhos de Abraão, no Israel de Deus? E ele fala: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, e acabou? E até os confins da terra. A frase fim da terra, então, é geográfica, é étnica em seu escopo. Não estou querendo dizer aqui, o texto não dá embasamento para isso, por uma visão escatológica, que ela acredita que o fim de todas as coisas, a volta de Cristo, é quando o Evangelho, chegar a todas as nações, todos serão convertidos, e aí Cristo voltará. É uma visão otimista sobre escatologia. Mas não, isso não significa que o Evangelho será pregado em todas as nações e todos chegarão à conversão. Porque existem os réprobos, como nós já aprendemos. Deus tem os seus eleitos e Deus tem os seus réprobos. Provérbios diz que tem um ímpio para o dia da justiça. E tudo conforme o seu propósito. Mas, enquanto existir um eleito de Deus a nascer, a estar em qualquer lugar, o que o bom pastor em João capítulo 10 diz que fará? Irá atrás delas. Ele deixa as 99 e vai buscar a sua ovelha. É o que Paulo diz em Romanos 10. Como ouvirão se não há quem pregue? E é o que ele diz ainda: como é belo os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Como é belo. E assim, amados, a mensagem do reino se espalhará gradualmente. A internet tem auxiliado nisso, inclusive. Eu creio. O chamado da igreja, então, aqui é estabelecido. Nós temos aqui a missão da igreja, direcionada. O foco na onde devemos ter. O mundo é o objetivo final, apontado para a libertação completa, que impulsiona a presente missão, que dá o nosso foco. Cristo está dando para os apóstolos, indiretamente a nós como igreja, o foco no que nós devemos realmente desprender forças. A missão da igreja, no entanto, está nesta comissão, que descreve a atribuição-chave da igreja, sobre o que fazer até quando o Senhor voltar. Então não é para estarmos ociosos, tentando descobrir o futuro. É tempo de você pregar. Como Paulo diz a Timóteo, vimos na EBD, em tempo e em fora de tempo. Pregue o quê? O Evangelho. Pregue a palavra. Porque a salvação, Paulo diz que é hoje. Hoje é o dia de salvação.
Então hoje é nossa preocupação estar aqui mais uma vez, estar aqui pregando o Evangelho aos irmãos, e você durante a semana também estar com esse propósito, se é que o Espírito Santo te revestiu com poder. Porque se ele te revestiu com poder, você tem essa preocupação na sua vida. Esteja certo. A igreja existe, em grande parte, para estender o testemunho apostólico de Jesus a todos os lugares, sabendo que existem eleitos por todas as partes deste mundo, e o bom pastor irá buscá-las. Conclusão: esses primeiros versos levantam uma série de temas principais que são transportados para a aplicação. Eles incluem uma expressão da importância e centralidade do Espírito, que é capacitador, é poder, dunamis, para o ministério e pregação da palavra, testemunha. Uma advertência para não ser desequilibrado ou ser excessivamente inquisitivo sobre o tempo exato do fim. Uma exortação. E um chamado para não ser paroquial e etnicamente exclusivo sobre o Evangelho, mas ser comprometido em cumprir a comissão de Jesus e testemunhar em palavras e ações. É revelando a missão como a essência da igreja e estabelecendo que esta missão é parte do plano de desenvolvimento gradual. Ou seja, amados, a redenção ainda está levando a cabo, ainda está sendo aplicada a muitas pessoas. E qual é o nosso papel em tudo isso? Você foi salvo por um propósito. Isso nos mostra que a salvação, ela não é simplesmente para te garantir a eternidade e você arrumar uma igreja, ficar sentado nela e acabou. E ficar lá aguardando, quando Cristo volta, quando Cristo volta. Ai, que está demorando. Não, não é isso. Você foi chamado e revestido com poder para testemunhar. Todo cristão, então, tem uma comissão, tem um dever. E quando falo de igreja, que são esses crentes reunidos, ainda mais. Ainda mais. Que venhamos a pensar nisso. Porque o texto mostra que o plano ainda está em desenvolvimento. E que o Espírito Santo, que está na igreja, está nos capacitando para isso. Amém? Que os irmãos então olhem para o texto e vejam a beleza do que realmente é ser revestido, salvo, selado pelo Santo Espírito e o porquê que Cristo fez isso por nós. Amém?